na medida que o alcoolista promete, e ainda mais dizendo que vai honrar a palavra, ele cria uma situação difícil. Mas beleza, ele falou isso. O que você faz? Eu recomendaria para você não levar isso ao pé da letra, compreender melhor, entender isso como um bom sinal, a boa intenção dele de não querer mais beber, mas observar que é possível que ele se sinta muito pressionado por si mesmo e aí se sabote num ciclo de vergonha, angústia e ansiedade exagerada, desnecessária para o processo de parar de beber. Né? Porque para parar de beber ele vai ter que desenvolver muitas estratégias, ele vai ter que desenvolver essa capacidade de viver sóbrio. Para ele conseguir isso, ele também tem um processo dele que precisa ser visto com paciência, para poder resolver isso e não ficar travado num ciclo de vergonha, travado num ciclo de baixa autoestima, porque ele vai lá e tropeça e começa a se achar um caso perdido. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasio, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje ele faz parte do meu quadro que eu chamo de Pergunta pro Vitor. É um tipo de live que eu faço em vias de regra, é sextas-feiras, às 15 horas da tarde, eventualmente mais tarde, né? Hoje, por exemplo, está sendo às 18 horas porque eu não pude fazer às 15 horas. Quem está me acompanhando nos stories sabe por quê. E aí, mas normalmente esse quadro acontece nas sextas-feiras às 15 horas da tarde e você pode participar e tirar as suas dúvidas comigo ao vivo pelo chat. Você pode enviar perguntas aqui em texto, tanto pelo Facebook quanto no YouTube ou Instagram. Você consegue fazer suas perguntas sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Certo? Então vamos lá. Você que está me assistindo aqui ao vivo, você já consegue fazer suas perguntas. Se você está me vendo no gravado, talvez passe um pouco adiante para você já ir direto para o conteúdo. E quem está ao vivo tem a oportunidade de fazer perguntas agora, ao vivo e a cores, tá bom? Vitor, meu marido prometeu ontem para meu filho que não vai mais beber e fumar. Ele falou que vai honrar com a palavra dele. Eu posso confiar? Ele tem um problema com álcool e drogas também. Então, olha só, isso é péssimo, péssimo, muito ruim, isso é muito ruim. Eu sei, Vitor, como assim muito ruim? Ele prometeu para o filho, prometeu, né, que não iria mais beber, que não iria mais fumar e que ele iria honrar com a palavra dele. Por que isso é péssimo, na minha opinião? Porque isso é uma autossabotagem muito grande. Ele pode estar falando sério, ele pode estar falando com convicção, com verdade, ele pode estar falando isso com intenção de não usar mais, de não beber mais, e ainda querendo declarar que vai honrar com a palavra dele. Só que isso é de uma ingenuidade muito grande, dado o entendimento sobre a dependência de álcool. Né? Não é uma coisa assim que você promete que não vai mais fazer e agora não faz mais. Para ele estar prometendo algo assim, na cabeça dele é possível que ele ache que é uma questão simplesmente de vergonha na cara, de agora começar a ser mais honesto, mas nunca foi falta de vergonha na cara, nunca foi falta de honrar com a própria palavra. Não foi uma coisa tão simples assim. O problema com o álcool é muito mais complexo. E na medida que o alcoolista promete, e ainda mais dizendo que vai honrar a palavra, ele cria uma situação difícil, muito pesada muitas vezes para ele, que talvez ele ainda não está pronto para fazer isso ainda. Ele já faz uma promessa muito grande. E aí, a hora que ele tropeçar, se ele tropeçar, né? Talvez dê certo, tomara, torço para que dê certo, mas é muito difícil, porque é desafiador mesmo. Então ele simplesmente prometer, e se ele tropeçar algo que é natural no início de uma mudança, ele tende a se sentir com uma coisa muito negativa, que a gente chama de efeito da violação da abstinência. Isso pode acontecer com qualquer mudança de comportamento, mas é muito forte quando a pessoa está parando de beber e ela promete demais, ela fixa para todo mundo, dizendo, olha, eu nunca mais vou beber, eu vou honrar como é palavra, ó, olhando nos seus olhos eu digo que não vou mais beber. Isso é um peso muito grande para se colocar, é uma expectativa irrealista, é uma exigência desnecessária que ele se coloca, e aí depois, a hora que ele tropeçar, vai vir um tombo muito grande, tende a vir, né? Tende a vir um tombo muito grande, uma vergonha muito grande, uma angústia muito grande, e isso pode afastar ele de construir uma sobriedade sólida. Tá bom, mas ele fez isso. E agora, Vitor? Posso confiar nele? Nele você pode confiar, mas quem você não pode confiar é na doença dele. Ele, acredita, ele pode estar falando sério.
Ele pode estar falando sério. Só que o problema é que o problema não é ele, nunca foi ele. O problema é a doença dele. Então é na doença que você não pode confiar. Como eu sempre digo para minhas alunas o seguinte: não tenha desespero quando as coisas estiverem difíceis. E nem ingenuidade quando as coisas estiverem fáceis, melhores. Porque isso é uma sabotagem muito grande. Tem que ter sabedoria, tem que ter estratégia para poder combater essa doença. E não achar que, agora eu posso confiar na palavra dele, porque não é uma questão de confiar na palavra dele, é uma questão de entender a doença dele. Mas beleza, ele falou isso, o que você faz? Eu recomendaria para você não levar isso ao pé da letra, compreender melhor, entender isso como um bom sinal, a boa intenção dele de não querer mais beber, mas observar que é possível que ele se sinta muito pressionado por si mesmo e aí se sabote num ciclo de vergonha, angústia e ansiedade exagerada, desnecessária para o processo de parar de beber. Né? Porque para parar de beber, ele vai ter que desenvolver muitas estratégias, ele vai ter que desenvolver essa capacidade de viver sóbrio, e é possível fazer sem ajuda? Às vezes é possível. Claro, você pode auxiliar ele a se comprometer e ele pode acabar buscando isso sozinho? Pode. Existem vários caminhos para ele não beber mais. Só que para ele conseguir isso, ele também tem um processo dele que precisa ser visto com paciência. Não que demora muito, mas quanto mais a gente tem a mente mais aberta e mais clara e mais flexível, mais compreensiva, a gente começa a abrir mais possibilidade para pensar em estratégias melhores para poder resolver isso e não ficar travado num ciclo de vergonha, travado num ciclo de baixa autoestima, porque ele vai lá e tropeça e começa a se achar um caso perdido, e aí ele vai lá e tropeça e você olha e pode pensar que ele é um caso perdido, quando não é. Quando talvez estava indo bem, e a sabotagem foi essa droga de ter prometido, a sabotagem foi essa droga de ter achado que, agora eu vou confiar nele. Nele você confia, na doença nunca. A doença é muito malandra, a doença é muito perversa. Então, não leva ao pé da letra promessas, isso gera muita vergonha, isso gera muita pressão, e também não leva muito ao pé da letra, né? Busca não criar uma expectativa muito grande agora. Pode dar certo, beleza? A gente torce para que sim, mas leva na boa. Porque eu aposto para você que se ele recair, ele vai se sentir muito mal, ainda mais porque ele fez isso. Ele fez um compromisso muito grande, que talvez ele não tenha noção da dificuldade que vai ser. E aí depois a humilhação que ele vai sentir pode atrapalhar. Então cuida para não gerar isso dentro de você. Né? Observa. Tipo, seu filho quer fazer uma coisa que ele ainda talvez não está pronto. Você não espera que ele vá conseguir já. Você vai com calma. Né? Buscando fazer a sua parte para você ser parte da solução e ir com calma. Né? Ele fez um movimento inicialmente bacana, mas um pouco atravessado. Tá bom? Não é por mal. Se ele tropeçar, não é por mal. O erro foi ter puxado demais, tá? Puxa demais, estoura. Rígido demais, quebra. Tá bom? Que mais? Tem várias perguntas aqui. Você que está me vendo pelo Instagram, tem muita gente que entra e aí eu perco a sua pergunta quando é pelo Instagram, tá? Rola muito aqui o que aparece. Então, se você deixar aqui na caixinha de perguntas, eu consigo ver com mais facilidade, tá bom? Eu estou respondendo daqui do Instagram, do Facebook e do YouTube. A Eva contando que dessas promessas está cansada. Talvez porque, Eva, você está cansada dessas promessas porque você acha que promessa é bom. Promessa não é bom. Promessa é peso. Promessa não é algo a favor da mudança. Né? Promessa é uma exigência desnecessária no processo. Só cria essa tensão que eu te expliquei. Beleza, vamos ver. A Maíra está falando: como posso não deixar de cuidar de mim se isso atrapalha a minha vida? Não entendi a pergunta, Maria. Não entendi a pergunta. Como posso não deixar de cuidar de mim? Explica melhor, Maria. Não entendi a pergunta. A Karina está perguntando o seguinte: como eu faço, Vitor, e qual a estratégia para eu usar quando a pessoa que bebe, no caso a minha parceira, ela se faz de vítima e coloca a culpa em todos e tudo, o porquê ela está agindo assim? Eu vou te dar uma sacada, tá? Primeira coisa, antes de eu te dizer o que eu vou falar,
talvez, não sei se você me acompanha há mais tempo ou está começando agora, eu quero que você perceba uma coisa. Cuidado para você não ficar procurando uma coisa mágica. Você pode fazer quem você parar de beber, mas existe um método, existe um processo para você fazer isso acontecer. E aqui eu consigo te dar algumas sacadas, tá? Para te ajudar a começar a entender esse processo. Mas eu vou te dizer, ó, que ela se coloca na posição de vítima e culpa todos. Ó, é uma sacada que talvez você não vai gostar de ouvir, mas ela é eficaz. Quando a pessoa te coloca como culpado, vamos dizer, coloca a culpa em você, o que você pode fazer? Você pode primeiro entender que uma pessoa para culpar as outras, essa pessoa não tá bem. Entende? É difícil, mas busca não levar para o lado pessoal. Ela tá te culpando por algo que você não acha que é sua culpa. E aí, em seguida, você escuta o que ela tá dizendo. Primeiro você tem que não levar para o pessoal, senão você vai levar para uma raiva, vai ficar com raiva, não vai ouvir. Escuta o que ela está dizendo. Ouve o argumento dela até o final. Escuta mesmo. Ah, como é que é? Ah, eu fiz isso. Ah, isso fez você fazer tal coisa. A culpa é minha por causa disso. Você pensa assim. Como é que você pensa? Deixa eu entender. Ah, tá, é assim. Aí você vai escutar. E aí você vai fazer o quê? Você vai escutar de verdade e vai concordar com aquele pingo de verdade que existir. Se existir um pingo de verdade no que ela está dizendo, sei lá, você foi lá e quebrou um ovo na cozinha, e aí ela passou e tropeçou e caiu e bateu a bunda e quebrou a perna. Ela vai falar que a culpa é sua que ela quebrou a perna, porque você derrubou o ovo na cozinha. Você vai falar, a culpa não é sua que ela quebrou a perna, mas você derrubou o ovo. Tem um pingo de responsabilidade sua. A culpa não é sua, mas tem um pingo. Se tiver um pingo, você reconhece. Olha, não, verdade. Verdade, se eu não tivesse deixado o ovo quebrar, talvez não tivesse acontecido isso. Ouve, eu sei que pode ser difícil, desafiador. Se você levar para o pessoal, é mais difícil. Aí você vai ouvir e vai ouvir o pingo de verdade. E aí vai conversar sobre o seu ponto de vista, depois de ter ouvido, depois de ter reconhecido a pequena parcela que seja, que cabe a você. E aí você pode oferecer o seu ponto de vista. E aí você vai trabalhando nisso, né? Tem até uma aula no curso Acre em que eu ensino detalhes sobre como lidar com essa situação, mas aí pode chegar num ponto em que você pode concordar em discordar, né? Respeitar a opinião dela, falar, olha, eu não controlo o que você pensa, é assim que você pensa, olha, o meu ponto de vista é esse, e, né, a gente enxerga isso de formas diferentes. É um passo no caminho, isso. Tá? Por quê? Porque olha a alternativa. A alternativa é você começar a culpar o outro de volta, ou querer corrigir. Se você tentar fazer isso, muitas vezes, alguém que já está colocando a culpa no outro vai tender a também não te ouvir. E aí vai ser um saco para você. Então, começando a abrir essa possibilidade de ouvir, se responsabilizar pela parcela de culpa que você possa ter. Dá um pequenininho, ó, verdade, eu falei um pouco mais alto. Você não precisa assumir tudo, mas ó, eu sou um ser humano, tô aqui junto para ouvir. E aí, se for uma discordância total, você olha, eu entendo, você pensa dessa forma. Então nós enxergamos isso de uma forma diferente. Você gostaria de saber o que eu penso? Aí você pode abrir e para conversar sobre o que você pensa. Mas depois desse caminho, porque daí você vai aumentando a receptividade dela para te ouvir mais, né? E perceba, uma pessoa que está culpando muitos outros, que se faz de vítima, isso acontece porque de alguma forma é o melhor que ela está podendo fazer. E de alguma forma está dando certo. Existem reforçadores aí do comportamento que estão fazendo isso se repetir. E aí tende a repetir. Então você começando a mudar esse padrão, tende a criar nela também outras formas de lidar quando ela se sente dessa forma e não culpar os outros. Que mais, ó, Ale? Qual o limite? Quando sentir que não tem jeito e abandonar a causa, se não se afunda também? Ó, primeiro que é o seguinte, tá? É uma boa pergunta. Vitor, qual é o limite? Quando eu vou sentir que não tem jeito e abandonar a causa, se não afunda também? Primeiro que isso não existe. Não existe uma causa que não tenha jeito e não existe. Isso é uma mentira. Você pode dizer que você não quer mais. Mas dizer que não tem jeito é mentira, não tem como saber, não tem como prever o futuro, não tem como testar todas as possibilidades possíveis ao mesmo tempo. Não tem como. Então, dizer que não tem jeito é uma mentira. Não é possível saber disso. Não é possível. A não ser que a pessoa morreu. Morreu, não tem jeito. Agora,
abandonar a causa é uma escolha individual. Agora, quando você fala para mim, para não se afundar também, você está errado. Eu não sei como ser mais simples que isso. Você está errado. Se você está ajudando essa pessoa e você sente que você está se afundando, você está errando em alguma coisa. Não é para ser assim. Você está errando fundamentalmente. Ah, Vitor, é estressante morar com conviver e amar alguém que bebe demais. Tá bom, mas você se afundar é um sinal de que você está errando em alguma coisa muito importante e fundamental. E muitas das vezes, ó, a imensa maioria das vezes que alguém me diz que ó, eu estou chegando no meu limite, eu estou me afundando também, é porque está gastando energia demais na coisa errada. E quando gasta energia demais na coisa errada, você se frustra, você cansa, você não vê resultado, você vai se desanimando, natural. Mas não é porque não tem jeito, é porque você ainda não sabe. Tudo bem, não tem, é obrigado a saber. Não nasceu sabendo, não se ensina isso na escola. Mas e a questão é, quanto essa relação é importante para mim? E o quanto eu estou disposto de verdade a investir para que isso funcione, para que essa relação funcione, para que eu consiga fazer essa pessoa que eu amo parar de beber e ter um bom relacionamento com ela. E aí é uma coisa pessoal sua, você vai pensar, ó, quanto esse relacionamento importa para mim? E aí você vai calcular o quanto de energia vale investir nisso. Mas não porque você vai se afundar, porque vai exigir que você se esforce para fazer a sua parte. Se afundar não é fazer a sua parte. É o oposto disso. Se afundar não ajuda ninguém. Tá entendendo? E se você está se afundando, você está fazendo errado. Fazendo errado. Tá? Tem muito para falar, mas para começar a entender é que está errando. Está errando em algum lugar. Tá bom? Que mais? Boa tarde, Marli, Lázara. Vamos lá, vamos ver. Tá falando assim, olha, Vitor, eu não confio nem mais nos sentimentos que ela diz ter. Porque ela diz ter, mas não demonstra. Ah, isso tem muita culpa nessa sua frase aí. Ah, ela diz ter os sentimentos, mas não demonstra. Para uma pessoa que tem problema com álcool, ah, muitas vezes é difícil a pessoa demonstrar o sentimento que ela tem verdadeiramente, por conta da doença. Então não dá para calcular o quanto essa pessoa se importa com você quando ela está mal, porque ela não está conseguindo nem gerenciar ela própria. Como é que vai cuidar de você? Entende? Ela está mal. Você pode até parecer que não está, mas está mal. Você acha que alguém bem se afunda no álcool? Não faz isso, ela não está bem. Agora, eu não confio nem mais nos sentimentos dela. Isso aí me soa que você deixa os sentimentos dela te manipularem. E aí não é com ela. Porque se dá certo, a pessoa tende a repetir. Ainda mais quando tá mal. Né? Tende a repetir. Né? De alguma forma, tende a repetir porque dá certo. Talvez você caia em jogos psicológicos muito baixos, assim, e aí você vai estimulando que ela seja dramática, por exemplo. Já imaginou? É possível, eu já vi muito isso. Talvez você ceda em momentos em que a pessoa é dramática, e aí por ceder no momento que ela é dramática, e no momento que ela não é dramática, você não reforça muito positivamente, você vai criando mais drama na sua relação. Então não é que ela não te ame, que não dá para acreditar nos sentimentos. Quer dizer que essa pessoa não está bem. Se você quer manter uma relação boa com ela, você precisa, né? Na medida em que você quiser manter essa relação, fazer algo para você ser parte da solução, para você poder conviver com essa pessoa bem e não mal assim, tá bom? Que mais? Que mais? Bastante pergunta. Vitor, há possibilidade do meu esposo parar de beber, mesmo trabalhando em um lugar que ele tem bebida à disposição? Sim, sim, é possível você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele trabalhe num lugar que tem bebida à disposição. E isso eu poderia te explicar teoricamente,
Mas eu vou te explicar na prática. Tem pessoas que já fizeram isso. Tem a Márcia, tá? Que ela é uma aluna minha que conseguiu fazer o marido parar de beber depois de 18 anos de casamento, e o marido dela trabalhava e trabalha ainda com bebidas alcoólicas. Então, isso não é impedimento. Pode ser que no caminho de fazer quem você ama parar de beber, a pessoa que você ama queira se afastar de ambiente com bebida. Mas isso não é a regra para todos, né? A pessoa pode ou não mudar de emprego, mas não é porque ela trabalha num ambiente que tem bebida que isso vai determinar que ela não vai parar de beber, não. Não é. Tá bom? Ó, Vitor, meu marido bebe todos os dias. Às vezes pego bebendo até de madrugada. Bebe pela manhã em jejum. E ele fez um procedimento cirúrgico que o médico pediu que, em hipótese nenhuma, ele bebesse. E continua. Sabe o que é isso? Alcoolismo. Essa é a doença do alcoolismo. São sintomas da doença de alcoolismo, né? Já imaginou? Se não existisse a doença do alcoolismo, não faria sentido. Tá entendendo? Isso é uma manifestação da doença do alcoolismo. Ele tá mal e ele continua. Ou o médico falou para ele não beber porque ele fez um procedimento cirúrgico e ele não parou. Claro, porque não é assim que faz para ele parar de beber. Entende? Tem um processo, tem uma estratégia para lidar com essa doença. E provavelmente a maior parte das pessoas não conhece como lidar com o alcoolismo. Às vezes nem profissionais, né? Por isso que às vezes você fica até perdido, pensando, por que ele bebe tanto mal? Por que tem alcoolismo? E aí, se você quer que ele pare de beber, tem estratégias para você fazer para que ele possa parar de beber. Mas não dá para esperar que, poxa, né? Não dá para imaginar que ele faz isso por gosto. Não é não. Não é não. Ninguém faz isso por gosto. Tá? Isso faz parte da doença. O fato dele beber todos os dias é alcoolismo? Não. Não é porque ele bebe todos os dias só. Isso pode ser um indício. Mas a pessoa que bebe, mesmo tendo um problema de saúde, é um sinal de alcoolismo. A pessoa que bebe no momento que não seria adequado, apropriado beber, é um sintoma de alcoolismo. Uma pessoa que começa a beber e tem dificuldade de parar, é um sintoma de alcoolismo. São vários os sintomas possíveis de alcoolismo. A pessoa não precisa ter todos para ter alcoolismo. Mas se o álcool está sendo um problema, ou de saúde, ou no relacionamento, mesmo que a pessoa beba uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, é alcoolismo. Tá entendendo? Não precisa beber todos os dias, não. Ó, tá falando assim, Vitor, mas o problema é que ele não valoriza ele mesmo, está destruindo o nosso casamento e a família. Olha, é um ciclo que se repete. O alcoolista ele faz um monte de coisas ruins para a própria vida e para a vida das pessoas próximas, e aí ele pode entrar num ciclo de auto-ódio, auto-abandono, alta frustração. Já imaginou a pessoa sentir raiva de si mesma a ponto de virar autodestrutiva? Por que uma pessoa faz isso? Porque ela está desesperada, ela não está conseguindo lidar com isso sozinha. Daí você fala, ele está destruindo nosso casamento e nossa família. Então, poxa, reage. Você vai deixar essa droga desse alcoolismo destruir a pessoa que você ama e a sua família? Você está enxergando isso. Então reage. Porque isso, né, que você está aqui me assistindo, depende muito do que você vai fazer também. Não que você seja o problema, mas você pode ser parte da solução. Né? Não dá para ficar assistindo isso sem fazer nada. Ou dá, mas daí vai dar muito errado, né? Vai ser muito sofrimento. E eu ficaria triste. Porque mais triste do que a doença do alcoolismo, mais triste do que a própria doença do alcoolismo, que é algo que, né, qualquer um de nós pode desenvolver essa doença, mais triste que isso é a falta de informação das pessoas, informações erradas, preconceito, raiva contra a pessoa. Tem muita raiva de quem tem alcoolismo. Né? Todo mundo quase tem, muita gente, né? Todo mundo não, mas é muito comum as pessoas naturalizarem a raiva ao alcoolista. Ah não, o alcoolista é um lixo humano. Ah não, o alcoolista não merece nada. E aí a gente vai trabalhando para que a sociedade cada vez mais afunde as pessoas que têm alcoolismo e deixe você, que ama alguém que bebe demais, a ver navios, sem saber o caminho para seguir, entendendo tudo errado e não conseguindo ver saída para essa coisa difícil que você está vivendo. Isso é triste, porque não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E eu sei que talvez você conheça outras pessoas que, nossa, a história de muitas pessoas que eu conheço foi ruim. Pessoas que não sabiam o que fazer.
pessoas que estavam perdidas, e aí começa a criar uma compreensão sobre o alcoolismo errada, né? Ó, a Antônia tá falando assim, Vitor, eu não consigo mais falar sobre bebida com meu filho. É discussão na certa. Estou doente por conta disso. Ô, Antônia, sabe o que que é? Você não precisa falar sobre bebida com seu filho para fazer ele parar de beber. Não precisa. Não precisa. Tem jeitos, eu poderia te dizer, olha, tem jeitos de falar sobre a bebida que vão diminuir a chance dele, dele reagir dessa forma. Porque certamente para ele reagir assim, ele discute com você, é porque você está abordando o assunto bebida de forma errada. Só que eu vou te dizer mais, você nem precisa. Eu tenho alunas que conseguiram fazer o familiar parar de beber sem falar sobre bebida. Não, porque a cabeça de alguém que não entende o método ACA é imaginar que o que é necessário para fazer alguém parar de beber é basicamente, né? Quase todo mundo que começa pensa assim, antes de entender o básico. Olha, eu vou argumentar, eu vou aconselhar, eu vou discutir sobre bebida. Mas isso não ajuda. Isso não faz parte do que é necessário para fazer ele parar de beber. Isso é parte do que te faz mal, né? Veja, são as suas ações que estão causando reações ruins nele e que deixam você mal. E ele também. Percebe? E eu não estou dizendo que a culpa é sua, né? Eu diria que a culpa não é de ninguém. É o funcionamento da parada. Só que quem dominar esse funcionamento e tiver interesse em fazer diferente, pode conquistar um resultado diferente. Ó, Vitor, meu irmão já perdeu a esposa e agora voltou para casa da minha mãe. Ele fala que não vai beber e ele fica alguns dias sem bebida e sempre volta a beber e pede desculpas para a mãe. E me deixa triste essa história, de verdade, porque deve fazer anos que ele está sofrendo e tentando lutar contra a doença do alcoolismo, e claro, vocês também sofrendo, mas tem cara de que ninguém sabe o que fazer para ajudar ele. Primeiro, vocês estão acreditando, ele fala que não vai beber. Talvez ele esteja dizendo, querendo mesmo não beber, mas ele não está conseguindo. Daí porque ele não sabe o que fazer e por várias razões. E aí vocês também, sem saber o que fazer, fica bem difícil para vocês. E o que me entristece é que isso poderia ser diferente. Mas aí, eu não sei o que você ou a sua mãe estariam dispostas a fazer para que isso fosse diferente, né? E é isso que me preocupa mais, porque eu sei que se vocês fizessem algo diferente, teria a chance de ser muito diferente a história dele. Peraí, ó. No Instagram eu tô perdendo as perguntas, porque o chat roda e aí fica difícil ver. Hum, como você vai a bebida? Ó, a Luísa está falando, como vou fazer sem falar de bebida? Aí você precisa fazer o curso ACA, Luzia. É muita coisa para te ensinar. Vitor, você acha que a gente deve cobrar ou não? Depende. Depende. É porque depende. Eu não gosto de ser superficial, né? Mas às vezes eu preciso dar alguma resposta, né? Senão acha que eu não estou respondendo. Mas depende se você vai cobrar ou não. Na maioria das vezes, cobrar não é a melhor opção. Na maioria das vezes, cobrar não é a melhor opção. Mas depende do cenário, do contexto, você precisa cobrar. Quando que você deve cobrar? Principalmente, a cobrança que a gente deve fazer, ela pode ser útil principalmente em momentos em que aquilo te afeta diretamente, que tem a ver com você. Tipo assim, o alcoolista me acorda de madrugada, ele afeta o meu sono. Pô, eu posso cobrar que não afete o meu sono, porque eu estou cobrando algo que é relacionado a mim, especificamente. Tá entendendo? Estou cobrando algo sobre mim. Agora, você cobrar dele, que ele cuide mais da sua saúde.
você vai ferir o instinto de liberdade, você vai criar resistência, você vai criar uma dinâmica que infantiliza ele, você vai ter muita dificuldade de cobrar coisas que não sejam a respeito de você. Porque é muito mais interessante você criar interesse e comprometimento nele, em parar de beber, ao invés de cobrar. Quando você cobra, você está descarregando a sua ansiedade nele, de algo que é um problema seu. Isso não é uma coisa que ele vai absorver, como, ah não, olha só, minha mãe falou, então não vou parar de beber. Não é por aí, não. Então, cobrar, pode cobrar o que seja relacionado a você, o que seja relacionado diretamente ao que você faz. Para fazer ele mudar, precisa de outras estratégias. Vitor, quando o alcoolista acha que o álcool não está prejudicando? Isso é muito comum, muito comum. Faz parte até da doença do alcoolismo. Essa é mais uma das razões que eu falo para familiares, né? Porque se o alcoolista bebe ainda, de alguma forma ainda não tem esse interesse e comprometimento suficiente para parar de beber. Então, você está no lugar certo. Mesmo que ele ache que não está prejudicando, isso não é impedimento para você fazer quem você ama parar de beber. Só que, claro, é uma doença que tem o seu mecanismo e você precisa dominar, você precisa também dominar as estratégias para que você possa fazer essa pessoa passar a querer parar de beber, passar a perceber que o álcool traz prejuízos, né? Vitor, meu marido bebe todo dia, traz para casa cachaça e toma 2 doses. Queria que ele parasse. Não falo nada, mas isso não acaba. Mas Maria, querida, por que você acha que isso ia acabar? Vamos falar sinceramente, por que você acha que isso ia acabar? Da onde você acha que isso ia mudar? Vitor, eu queria que ele parasse, eu não falo nada, mas isso não acaba? E aí, mas da onde que vai acabar? De uma fantasia sua? Do seu sonho? A gente sonhar é bom, mas a gente tem que acordar para realizar o sonho. Né? Você quer que isso aconteça? E da onde? Isso não acaba. Vitor, quando é que isso vai acabar? Eu não sei, e não estou nem aí para isso, porque eu acho que pensar nisso só vai te atrapalhar. O que eu acho mais interessante você se perguntar é: o que é que você está fazendo para que isso mude? O que você está fazendo? Porque é muito mais fácil a gente cair e olhar para o que o outro não está fazendo do que a gente olhar para nós e ver, tá, o que eu estou fazendo? Vitor, eu não digo nada, mas tá. Eu te disse antes, né? Eu falei antes, tem alunas minhas que já conseguiram fazer que iam parar de beber sem falar sobre a bebida. Mas isso não significa que não houveram outras coisas para ser feitas. Entendeu? Essa que é a importância de você conhecer o processo como um todo. Vitor, o alcoolista pode participar desse programa junto comigo? Não recomendo, não recomendo. Não recomendo. Já teve alcoolistas que fizeram o curso ACA, teve um alcoolista, inclusive, que ele estava com problema com álcool e o filho dele também. E aí ele fez o curso, disse que gostou do curso, que ajudou ele, mas assim, é uma coisa muito particular, não acho que é o foco, não é a ideia, era uma pessoa estudiosa, que queria aprender mais, queria se ajudar mais também, mas o curso não é feito para o alcoolista, apesar de aprender muito sobre o álcool, mas eu não recomendo, porque é através, não que ele não possa saber do curso, mas é que é um processo teu, e dentro do curso você vai perceber como é um processo teu, e são as suas mudanças que vão gerando mudanças nele. E aí ele pode buscar algo para ele mudar se ele quiser. Mas o curso é para você. Eu não recomendo que junte ele para participar disso com você. Você vai ver que não é nem necessário. E até pode criar mais atrito, porque se ele tiver resistência, talvez no meio do processo ele fique com resistência. Já aconteceu de várias alunas falarem, né, que o marido, algum familiar, olhava e falava: eu não acredito que você vai fazer esse curso de internet. Eu não acredito que você vai querer fazer um cursinho de internet, gastar dinheiro num negócio desse que não vai mudar nada. E aí, né? Imagina fazer um curso do lado de uma pessoa que pensa assim, só vai te botar uma energia desnecessária, né? Desnecessariamente negativa. Então não recomendo assistir com ele, não. Mas eu entendo. A pessoa que está começando a acompanhar pensa, mas ele não vai fazer o curso? Não, não vai fazer. Mas no curso você vai entender, não vai fazer.
Olha que interessante. Ó, vê, isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Pode ser didático. Olha o que ela está dizendo. Meu marido tem vários bloqueios emocionais que ele usa como prerrogativa, né, como justificativa para beber. Os bloqueios emocionais dele. Então ela está contando que o marido usa como desculpa bloqueios emocionais que ele tem para beber. E olha em seguida o que ela fala. Eu sempre sou muito dura com ele, mas estou um pouco exausta. Você percebe que ela está fazendo a mesmíssima coisa que ele? Ela está dizendo, eu sei, ó, eu reconheço que eu sempre sou muito dura com ele, mas eu estou exausta. Você está usando a sua exaustão, o seu cansaço, sei lá, psicológico, para justificar uma atitude que você sabe que talvez não está ideal. Tá entendendo? Então, se você está fazendo a mesma coisa que ele, você não está virando parte da solução. Você está sendo farinha do mesmo saco. Entende? Então, para criar uma realidade diferente, você precisa ser diferente. Você precisa não ser igual ao que você está vendo. Ai, Vitor, mas eu não bebo. Mas você está usando uma justificativa? Ah, estou exausta. Usando isso como uma prerrogativa para você agir de formas que você até sabe que estão erradas. E eu vou te dizer, muitas vezes a pessoa é dura demais ou é mole demais porque não tem outras ferramentas, porque é o que conhece. Na tentativa de ajudar, faz o melhor que pode. É por isso que eu recomendo muito que você busque melhorar suas habilidades. Para você não ter só uma ferramenta, para você ter uma... Porque quando você compreende mais as técnicas para fazer quem você parar de beber, você passa a ter um repertório enorme de o que fazer. E isso vai te dando tranquilidade, segurança, e é muito menos difícil você controlar para usar a coisa certa no momento certo. Porque uma das coisas que faz desgastar e cansar emocionalmente é não saber. É não saber o que fazer. É não saber como lidar. É às vezes fazer a coisa errada sem perceber. E tem muita coisa que você nem sabe que não sabe ainda, né? Aí tem bastante gente perguntando, Vitor, diga estratégias, como é que reage? Eu já falei algumas, tá? Para falar sobre as estratégias, eu já falei algumas aqui hoje. Já falei, se você pegar do início ali, você vai ver que eu falei um pouco aqui, eu falei um pouco ali. Eu vou falando conforme eu vou explicando. Só que é o seguinte, um jeito que eu arrumei para conseguir explicar melhor esse método ACA, para você entender melhor as estratégias, para você fazer quem você ama parar de beber, é organizando um evento, com começo, meio e fim, com 3 aulas gratuitas, que você vai poder entender melhor como é que funcionam essas estratégias, como é que funciona esse método para fazer quem ama parar de beber. E aí, por isso que tem um evento que eu criei, que é a Semana Amor contra o Alcoolismo, que vai começar agora no dia 18 de outubro. E até a gente falta 10 dias para esse evento. E nesse evento eu vou te mostrar esse passo a passo, eu vou te mostrar as estratégias, eu vou te mostrar histórias de alunas minhas que aplicaram isso. Você vai poder ouvir da boca delas como é que foi, o que aconteceu, o que fizeram. Aí você vai entender muito melhor como é que são essas estratégias, tá bom? Então, segura aí pro dia 18 que está reservado para isso. Tá bom? O ouro está lá. Ó, oh, Vitória! Ah, não, Vitória! Um nome tão bonito desse, falando uma coisa tão feia, Vitória. Aí você desmoraliza os Vítores, né? A Vitória me achará dizendo uma coisa tão feia assim, Vitória. Não, você pode mais que isso. Ela tá contando assim, a me achará. Vitor, meu marido bebe, todos usam, todos os dias. Já fiz de tudo, mas ele não para. Ah, não, Vitória. De novo, né? Eu sei. Não tem como ter feito de tudo, Vitória. E fazer de tudo não é interessante. Fazer de tudo nem é interessante. Você tem que fazer a coisa certa. Fazer de tudo atrapalha também. Que mais? Estamos chegando no fim. Uhum. Ó, outra pergunta. Vitor, eu consigo ajudar a minha mãe a parar de beber, mesmo morando em outro país, com as técnicas ensinadas no curso ACA? De novo, eu vou te dizer que sim, e eu poderia te explicar só baseado na teoria, né, que sim, você pode, porque o curso ACA você pode ajudar quem você ama a parar de beber à distância, porque o relacionamento que você tem com a pessoa e o jeito que você vai se relacionar com ela, mesmo sendo à distância, é possível você fazer essa pessoa parar de beber, mas eu posso te dizer também com histórias, né? Eu não me lembro de uma filha que ajudou a mãe em outro país,
mas eu me lembro de uma filha que ajudou a mãe morando em outro estado. Eu me lembro de uma irmã que ajudou a outra irmã morando em outro país. Então, não só é possível, como já foi feito. Né? Então, é por isso que eu acredito que com as técnicas ensinadas no curso ACA, você pode ajudar a sua mãe a parar de beber, mesmo morando em outro país, sim. Né? Ó, meu marido chora dizendo que não vai mais beber. Reconhece que é alcoólatra, mas não quer usar nenhum método. Então eu quero fazer o curso porque eu percebo o sofrimento dele e também sofro. Ele não querer usar nenhum método é, é um sinal de que, né, você fazer o curso ACA não é o método que ele vai utilizar, é o método que você vai utilizar nele. Não depende dele querer, não depende dele aceitar, não depende dele fazer nada. Depende de você aplicar isso dentro do seu relacionamento. E aí você vai perceber que conforme você aplica isso, você vai gerando interesse e comprometimento nele parar de beber. E aí ele pode desenvolver a vontade de buscar algo para ele ou não. Tem vários familiares de alunas que pararam de beber e não buscaram ajuda. Eu acho que é legal? Não. Eu não acho que é o mais ideal. Eu acho que sempre que a gente busca ajuda, tende a ser melhor. Mas é possível também a pessoa parar de beber sem buscar outros recursos. Né? Então, foca na sua parte. O resto é consequência. Olha, não, ó, só, cuidado, poxa, eu também, ó, você que tá começando a me assistir agora, eu também fico ansioso. Eu também adoraria poder te explicar tudo em 10 minutos, assim, ó, prá. Mas primeiro, eu não consigo explicar em 10 minutos tudo. E eu acho que se eu conseguisse, você não iria aproveitar. Sério, você não iria aproveitar. Quanto mais você aprender, você vai perceber que se eu explicar tudo em 10 minutos, você não vai aproveitar. E eu não consigo, porque é muita coisa, né? As minhas alunas que estão direto aparecem nas lives, elas confirmam, ó, não dá para explicar isso em meia hora. Mas eu vou te responder aqui. Ó, eu parando de cobrar responsabilidade do marido alcoólatra, ele criará responsabilidade com a família? Porque eu sempre cobro que tome atitudes e responsabilidade. Não, não é assim. Calma, calma, calma. Não é que é assim. É que é o seguinte: não é que você não cobrar responsabilidades, ele vai mudar. É que você, ó, perceba, você cobrar responsabilidades de uma forma sem estratégia, de uma forma atrapalhada, você vai atrapalhar. Você vai criar resistência nele. Agora, o oposto não é totalmente verdadeiro. Não é agora vai parar de cobrar e ele vai parar de beber. Não. Você não pensa só. Se fosse tão banal assim, eu seria um idiota. Eu seria maluco. Se fosse tão banal assim, ó, para de cobrar a responsabilidade dele que ele vai parar de beber. Seria ridículo. E eu acho que ninguém mais beberia mais se fosse tão raso. Percebe? Então não é porque você vai parar de fazer uma coisa errada que agora tudo vai dar certo. Você parece comigo quando eu comecei a fazer dieta de novo esse ano. Eu comecei a parar de comer doce achando que eu ia emagrecer. Comecei a parar de comer doce achando que eu ia emagrecer. Ué, doce não engorda? Engorda! O meu nutricionista meteu a boca em mim. Falou, pô, você tá doido, Vitor? Comer tanto doce assim? Eu falei, tá, então vou parar de comer doce. Mas eu não estava emagrecendo. Mas você não sabe o que mais eu estava comendo. Comendo X salada, comendo pizza, comendo coisa gostosa, coisa porcaria. Não é porque eu parei de comer doce que eu ia emagrecer, porque eu estava fazendo outras coisas erradas e deixando de fazer coisas certas. Daí só, quando eu ajustei essas outras coisas, então, e que aí comecei a emagrecer agora. Já perdi 2 quilos esse último mês e sigo buscando, né, esse meu desafio atual. Mas entende, Eva, quando você fala assim, ó, eu parando de cobrar responsabilidade do marido, ele vai criar responsabilidade com a família? Não! Você parar de errar numa coisa é bom, mas tem várias outras coisas a serem feitas, tá? Porque dá para você criar nele responsabilidades com a família. Ahn, credo, Neide, pelo amor de Deus, você não tem vergonha, Neide? Eu teria vergonha. Olha só que ela fala assim, ó.
Vitor, olha só, eu já desisti. Eu gastei com o remédio que eu dava na comida, mas nada adiantou. Não sei de onde você achou que adiantaria. Só me desgasta. Você está fazendo tudo errado? Então você já desistiu, Neide? O que você está fazendo aqui? Sexta-feira à noite, Neide. Vai cuidar da sua vida. Sabe? Com amor aqui, ó, Neide. Se você já desistiu, ou você não desistiu, né? Porque se desistir, você não estava aqui. Se você está assistindo essa live aqui, um lado seu não desistiu. Então, a hora que você começar a ser honesto com você, você vai começar a viver na realidade. E é vivendo na realidade que você vai conseguir coisas melhores. Você quer desistir? Beleza, mas começa parando de seguir esse cara aqui. Começa a parar de me seguir. Eu não sou o cara que vai falar, ó, desista. Vai buscar alguém que fala para você desistir. Você tá entendendo? Aí você começa a cavar, daí se desgasta, porque você fica perdendo tempo com coisa que não tem nada a ver com você. Se você já desistiu, você tá muito perdido aqui dentro, tá vendo? Tá entendendo? E não tem nada de certo ou errado nisso. O que eu falo aqui não é a verdade. Só que eu sou um cara que fala sobre levar alguém que ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. Aí você vem e fala, eu já desisti? Você tá querendo comer picanha num restaurante vegetariano. Não faz sentido. Percebe por que você se desgasta tanto? E é você que tá fazendo isso com você. É só você. Você vai se perdendo, você vai mentindo para si mesmo, aí você vai perdendo o seu tempo. Como é que não vai se desgastar, né? Se eu começar a juntar pessoas aqui que não querem fazer, que amam parar de beber, eu vou me desgastar também, porque eu não falo para essas pessoas, porque não é o foco. Eu ensino pessoas a levarem alguém que ama parar de beber. E se você não quiser isso, tá tudo certo. Só que não é para você esse conteúdo. Você tá entendendo? E de boa, é assim, ó, a vida que segue, seja feliz, em outro lugar. Meu marido fica agressivo quando bebe, às vezes me bate. O que fazer? Isso é uma questão de segurança pública. Você deve acionar a segurança pública, você deve notificar isso, fazer um boletim de ocorrência, você deve buscar auxílio na proteção contra a violência, você deve acionar todas as instâncias legais para responsabilizar ele por isso e se proteger. Isso é inegociável, tá? Isso é inegociável. Se você compactuar com alguém que te agride fisicamente, você não está sendo parte da solução, não. Você não está ajudando ele também, não. Porque ele pode ser que ele faça isso por estar mal. Só que é o seguinte, se você compactua com isso, você não ajuda ele a ficar bem. Tá? Então tem que fazer tudo. Ó, notificar, ligar para 183, é 183 eu acho o número? 183, não, 182, 182. É 180, tá? Liga para o número 180. Agressão, liga para 180, eles vão te orientar o que fazer e você deve denunciar sim, deve responsabilizar ele sim, para ele viver dentro da realidade também. Vitor, pode dar ênfase no curso ACA o que fazer nos casos críticos? Mas eu já dou. O curso ACA ele fala sobre casos leves, moderados, graves, sobre todos os tipos de casos. Tanto que tem resultados de alunos com familiares em todos os casos, desde mais leves até mais críticos. Então o curso ACA ele é completo, tanto para quem tem casos mais leves ou mais críticos. Ah, Valquíria, isso é fácil. Vitor, e quando ele quer mandar a gente pegar cerveja na geladeira, mesmo ele na frente da geladeira? O que você acha? Sério que eu preciso responder essa? O que você acha? Não? Onde está a sua dúvida? Ah, Vitor, quer que eu entregue cerveja para ele? Ah, sério? Não. Ah, se você tá com essa dúvida de verdade, tá bom. Não, a resposta é não. Não pega a cerveja para ele. Não importa se ele tá perto, se ele tá longe, não saia. Ah, mas ele vai pegar igual. Pelo menos não saiu da sua mão, né? Não saiu da sua mão. Ah, as pessoas fazem errado. Pelo menos não é você que tá fazendo. Tá entendendo? Faz muita diferença. Ó, a Neide, me expressei errado, mas você me fez pensar. Vou continuar te seguindo. Eu sei que você se expressou errado, por isso que eu falei assim. Eu acho que ela falou assim antes. Ai, Vitor, eu já desisti. Né? Eu sei, você se expressou errado, mas esse tipo de expressão que a gente usa é uma autossabotagem. Ah, eu já desisti. Ah, eu já fiz de tudo. Quando você faz isso, você dá um sinal para sua mente de fechar as oportunidades, de fechar aquilo que você pode enxergar. E você começa a enxergar muito pouco.
Porque você vai acostumando a fechar a sua mente, você vai acostumando a fechar o seu aprendizado. E aí você começa a ver só problema, a ver só coisa ruim. E aí você não consegue enxergar saídas para situações que poderiam ser resolvidas. Né? Por quê? Porque a mente começa a fugir para, poxa, eu já desisti, poxa, eu já fiz de tudo. Então cuidado para não cair nesse buraco, porque ele é um buraco que cada um de nós pode se colocar, mas é difícil sair. Então é melhor você não cair nesse buraco. Você continuar com a mente aberta, ó. Tem como ter feito de tudo. E se você desistiu, tá tudo certo, é uma decisão genuína. Mas seja honesto com você, pensa isso com calma, né? Porque se você for impulsivo com a sua vida, você está fazendo muito parecido com o que o alcoolista faz, não é mesmo? A Fernanda, no momento em que a pessoa está mal, eu quis dizer. Então, acho que eu não entendi a pergunta, Fernanda. Eu acho que eu não entendi o que fazer no caso que a pessoa está mal. Porque eu acho que eu estou explicando. Se você está no curso ACA e acha que eu não estou explicando, manda sua dúvida lá. Eu acho que eu estou explicando sim. Tá? Porque eu vejo resultados de alunas com casos assim, né? Por isso que eu acho que eu estou explicando. O Evinha falando assim, Vitor, você é um gênio, eu gosto muito das suas lives. Eu não sou um gênio, não sou um gênio, definitivamente eu não sou um gênio. Eu adoraria pensar que eu sou um gênio e eu gostaria de pensar que eu sou um gênio, mas eu não sou. Por que eu sei sobre esse assunto? Primeiro porque eu tive oportunidades, muitas que eu nem escolhi, eu caí no lugar certo, nem esperava, não fui nem eu que escolhi para cair no lugar que eu tinha treinamento sobre isso. Eu tomei escolhas que eu acho que me ajudaram a pensar sobre isso, tive muitas experiências com casos com alcoolismo e busquei estudar sobre isso. E aí eu comecei a ter paixão por esse assunto, pela possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Isso me deu o propósito de fazer, e aí eu estudei muito, vejo muitos casos, trabalho só com isso. E para quem faz uma coisa só, é difícil não fazer bem feito, né? Eu acho. Eu acho que eu faço bem feito, mas eu não acho que eu sou gênio. Eu acho que é só dedicar uma coisa só, né? É tipo assim, você vai buscar um cirurgião que trabalha só com cirurgia de joelho, esse cirurgião parece ser um gênio sobre o joelho, mas ele só faz joelho. Então ele já viu todos os casos sobre o joelho, ele já viu tudo sobre o joelho. Eu sou o cara que ajuda os familiares a levarem alguém que ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então é só isso que eu faço. Então eu tenho quase que obrigação, né? Depois de milhares e milhares de pessoas que eu já ajudei, depois de centenas e milhares de horas estudando isso, é natural, não é genialidade, não. É só experiência. E eu acelero essa experiência que eu tenho para ajudar os meus alunos no curso ACA, né? Para ganharem esse tempo de experiência, para aprenderem a usar aquilo que eles precisam para mudar as suas vidas, né? Ó, eu vou responder mais duas só. Ó, a Fernanda está dizendo assim: Vitor, dar ênfase no momento em que a pessoa está muito bêbada, fazendo besteiras, caindo, etc. O que fazer primeiro? Primeiro, extinção comportamental. Segundo, reforçadores da sobriedade. Tem poucos momentos de sobriedade, Fernanda? Tem uma aula no curso ACA em que eu explico. Ó, eu achei até que eu fui um pouco exagerado, mas no curso ACA eu fiz uma aula de meia hora falando exatamente só sobre casos em que a pessoa bebe o tempo todo, Fernanda. Se você está no curso ACA, tá lá a aula. Como lidar com a pessoa que bebe o tempo todo? E lá eu dou dicas, fico mais de meia hora explicando como usar o método que eu já tinha ensinado de ajudar a pensar. Então não tem como não saber. Tá lá, essa aula tá lá. Vitor, o que fazer quando percebemos que além do alcoolismo, percebemos depressão no alcoolista? Primeira coisa que eu te daria é parabéns. Parabéns, porque é muito difícil o diagnóstico de depressão em alguém que tem alcoolismo. É muito difícil. Mesmo para um profissional, para mim, se eu atender uma pessoa que tem depressão e alcoolismo, é muito difícil diagnosticar as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o próprio alcoolismo ele simula a depressão. Pode ser que é só o alcoolismo que está fazendo isso. Então, enquanto a pessoa está bebendo, é muito difícil dizer que ela tem depressão e alcoolismo. Eu sei que nem todo alcoolista fica depressivo, mas alguns aparecem como depressivos, só que o problema principal é o alcoolismo mesmo. E aí, quando a pessoa para de beber, o resto melhora. Então, mas mesmo que tenha as duas coisas, e você percebeu, tem alcoolismo e tem depressão, você pode usar o método ACA para ajudar essa pessoa a ter mais interesse em mudar e em parar de beber, e aí conforme ela para de beber, ela também vai tendo mais interesse em melhorar do resto. E aí ela pode buscar um tratamento para depressão. Inclusive no curso ACA tem um módulo inteiro em que eu ensino sobre como convidar para tratamento.
mesmo sabendo que não é todos que fazem e nem todos precisam, mas para que se você precisar por alguma razão, sei lá, tem uma depressão, ó, parou de beber faz um mês e ele continua desanimado para baixo e pode ser uma depressão, então talvez ele precise de um tratamento. E aí você vai aprender como convidar um tratamento para que ele vá e aproveite e busque melhorar, tá bom? Mas o primeiro passo é parar de beber, porque sem parar de beber não melhora da depressão. Mesmo tomando remédio para depressão. O álcool faz o remédio não funcionar. Ó, essa pergunta eu vou responder porque é boa, tá, Elisa? Ó, mas estou encerrando. Pedir para o alcoólatra parar de beber é como pedir para o tuberculoso parar de tossir? Se eu fosse ser raso, eu diria que sim, mas não é a mesma coisa. Tá? Eu às vezes vou encrencar. Não é a mesma coisa. O tuberculoso parar de tossir é algo que, se ele não tossir, ele é um sintoma da tuberculose, né? A tosse. Ele vai tossir, porque ele tem tuberculose, não consegue segurar. O alcoolista é diferente. Tem momentos em que você pode pedir para a pessoa não beber. Tipo assim, mas em alguns intervalos você pode fazer isso, em alguns momentos específicos. Isso pode, dentro de uma estratégia, isso pode ajudar. Porque daí, naquele momento que ele não está bebendo, é possível usar outras estratégias de reforçar a sobriedade. Alguém que tem tuberculose, não, porque a pessoa que tem tuberculose é como se ela realmente, né, ela não tem tanto controle sobre o sintoma que vem de tossir. E o alcoolista também não tem controle, mas o controle que ele não tem é mais a longo prazo. Tipo assim, se ele falar, hoje eu não vou beber, fácil. Não beber hoje é fácil. Mas eu não tô nem aí para não beber hoje. Eu espero que você também não esteja nem aí para não beber hoje. Porque eu tô muito mais interessado que ele não beba a longo prazo. Então pedir para o alcoolista, pare de beber, aí sim, vou pedir para ele parar de beber para sempre, aí sim é igual falar para o tuberculoso parar de tossir. Porque tem muita coisa no meio dele parar de beber para sempre. É um pedido muito grande. É tipo pedir para uma pessoa que nunca cozinhou para que ela faça um bolo de casamento. Faz lá um bolo de casamento. Peraí, um bolo de casamento tem a cobertura, tem a massa, tem o recheio, tem o enfeite, tem um monte de coisa. Se você pedir, para de beber, você está pedindo coisa de para de beber para sempre. Está pedindo coisas que tem muitos blocos no meio. E aí, se você pedir assim de uma forma ingênua, você vai acabar não percebendo onde é que estava a resistência que poderia ser quebrada no meio desses blocos que levariam ele a parar de beber. Por isso que eu acho que só pedir para ele nunca mais beber é algo que não encaixa na lógica do alcoolismo, porque são várias etapas que levam, tem vários momentos, tem várias resistências no meio. Então, por isso que não é só pedir para parar de beber, tá? Não sei se foi uma resposta muito confusa, mas foi o que deu para esse momento. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, compartilha com alguém que pode estar precisando saber dessas informações também, talvez até tanto ou até mais que você, e a gente se vê. Então é isso aí, eu fico por aqui. Até a próxima e tchau!